Então tá, pessoal, olha só. Ao nível do mar, um termômetro de gás com volume constante indica as pressões correspondentes a 80 centímetros de Hg e centímetros de Hg, respectivamente, para as temperaturas de gelo fundente e água em ebulição. A temperatura de 20 graus Celsius, qual é a pressão indicada por esse termômetro? E o que está acontecendo aqui? Primeiro vamos classificar as coisas importantes. Ao nível do mar, um termômetro de gás. Não é um termômetro utilizado da mesma forma que a gente utiliza. Ele vai medir pressão. Para cada temperatura eu tenho uma pressão. Então, o que acontece? A primeira pressão é 80 centímetros de Hg. Ela é correspondente ao gelo fundente. O que é gelo fundente? É gelo entrando no estado de fusão. Vocês vão me entender. Então, quantas separações eu tenho que fazer aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 separações. Então, eu vou fazer 5 separações iguais aqui também. 1, 2, 3, 4. Tem 1.600 dividido por 100. Puxa, não sei fazer essa conta. Tá bom. Corta 2 zeros de cima, corta 2 zeros de baixo. Então, eu vou ter 16 dividido por 1. Ah, essa eu sei fazer. Então, vai dar 16. Então, vou ficar com P menos 80 igual a 16. O que eu faço agora? Bom, de um lado eu tenho que ter só a minha variável e do outro lado eu tenho que ter os números. Então, eu vou ficar com P igual a 16 mais 80. Então, P vai ser 96. Tá? Muito bem, próxima questão. Determina a temperatura que na escala Fahrenheit é expressa por um número 4 vezes maior que o correspondente na escala Celsius. Então pensa o seguinte, eu tenho um número, vou chamar ele de x, que ele é 4 vezes o valor de outro número em outra escala, que é o que eu vou chamar de y. Da mesma forma, eu posso pegar e dizer que y é igual a 4x. Mas vamos dar nome aos bois direitinho, gente. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui, amarelinho. Tá. Então, olha só, a informação toda tá aqui, só nessa frase, ó. Na escala Fahrenheit é expressa por um número 4 vezes maior que a correspondente na escala Celsius. Então, o problema é um enunciado bem pequeno, mas que a gente fica assim, quê? Que merda é essa que a gente está fazendo? Bom, vamos lá. Começar. Primeiro, colocar os pontos importantes. Celsius e Fahrenheit. Tem que ter essas duas. Se tem essas duas, já automaticamente eu tenho que lembrar que a equação que eu vou utilizar é essa aqui, ó. Certo? Então, essa é a equação que a gente vai ter que utilizar. O que eu preciso saber, gente? Qual é o valor dessas duas medidas? No caso aqui, já está aparecendo a resposta, mas dá para descobrir também quanto vale na Fahrenheit. Então, o que eu vou precisar fazer? Quando um problema diz que um número é 4 vezes outro número, a gente pode dizer, que nem eu falei anteriormente, que 4x é igual a y. Só que aqui a gente está trabalhando com as escalas. Então eu vou dizer que a escala Fahrenheit é 4 vezes a escala Celsius. Tá, professor, mas como é que eu faço a conta se eu não tenho os números? Lembra, eu tenho que ter uma variável, o resto tudo é número. Só que quando eu substituir a escala Fahrenheit aqui, eu vou ficar só com uma variável e o resto tudo é número. Vou repetir esse lado, θc sobre 5 igual a 4 vezes θc menos 32 divididos por 9. Não entendeu o que eu fiz? Eu peguei esse lado aqui. Lembra, essa equação toda está me dizendo que θf é igual a 4 θc. Tá? Ou seja, isso daqui é 4 θc. Foi o que eu fiz. Tá? Agora eu tenho números e a minha variável θc. Tá? Então, agora eu posso fazer a conta. O que eu vou ter que fazer? Primeiro de tudo, eu vou eliminar a divisão que está nos dois lados. O que eu vou fazer? Esse 5 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Esse 9 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ficar com 9 vezes θc igual a 5 vezes o outro lado, que é 4 vezes θc menos 32. Tá? Professor, por que o 5 multiplica todo o outro lado? Porque sim, cara. Sempre que tu vai passar de uma divisão para multiplicação, tu tem que multiplicar todo o lado, não é só o 4 θc, certo? Então tem que tomar esse cuidado. Então eu vou fazer 9 vezes θc, como eu não sei θc, eu não vou multiplicar nada ainda. Mas aqui eu posso fazer, ó, 5 vezes 4 é 20, então é 20 vezes θc, menos 5 vezes 32 é 160. Então eu vou ficar, agora eu tenho só 9 θc igual a 20 θc menos 160. Vou continuar aqui, ó. Então eu vou ficar com 9 θc menos 20 θc igual a menos 160. O
que eu fiz? Só passei o 20 para o outro lado. E vou ficar com menos 11 θc igual a menos 160. Então, θc é menos 160 divididos por menos 9. Então, meu θc vai ser 14,55 graus Celsius. Essa é a medida na escala Celsius. Como é que fica na Fahrenheit? É 4 vezes esse valor. Eu vou arredondar para ficar mais simples. E isso daqui vai me dar θf igual a 58 graus Fahrenheit. De onde eu tirei que θf é 4 vezes o valor de θc? Daqui, ó. Tirei daqui, tá? Então é só multiplicar por 4. Isso aqui vai dar 29,1. Então até vamos colocar, já que eu descobri de cabeça, então 58,2. É isso, gente. Então, esse problema assusta, porque ele não te dá muita informação, mas muitas coisas que a gente vai fazer na física nada mais é do que substituir uma equação na outra, tá? Na outra aqui, para poder resolver o nosso problema, tá? E é isso, vamos pro próximo. Esse próximo exercício é um exercício bem parecido com os do Enem, onde ele tem um texto enorme que não vai ser muito útil para nós, então essa parte a gente já esquece. Tá? Até digo assim, se eu fosse resolver uma prova de Enem hoje, eu iria mais olhando para o final dela e se eu não entendesse, eu iria partir para o começo. O que é mais importante para nós? É isso aqui, ó. Com base nessas informações de texto acima, joga fora. O que nos interessa está aqui. Qual o valor correspondente à temperatura de 73 Kelvin nas escalas Celsius e Fahrenheit? Isso, tá? É o que eu preciso saber, tá bom? O resto não vai nos ajudar muito, não, tá? É mais curiosidade. Então, o que acontece? Eu tenho uma medida na escala absoluta, que é a escala Kelvin, que é 73 Kelvin. Eu tenho que passar ela para Celsius e Fahrenheit. Então, vamos primeiro passar para Celsius, que a equação é essa aqui, ó. Preciso descobrir quem? Esse cara aqui, porque esse aqui eu já tenho. Então, vamos lá. θc é 73 menos 273. Então, θc é menos 200 graus Celsius. Não esquece, gente. Mais com menos, vou diminuir. 73 menos 273 é 200. Quem que é maior? 273. Então o sinal vai ficar negativo. Já elimina essa opção, já elimina essa opção. Ficamos com duas. Ou o valor é 360, outro valor é 328. Já temos a resposta, que é a letra A aqui, tá? Mas vamos pensar que a gente não tem. Vamos partir para a próxima, né? Descobrir que é 328. Então, o que eu vou precisar fazer? Tem que calcular. Se eu quero passar de Kelvin para Fahrenheit, eu tenho que utilizar essa expressão aqui. Eu já sei que T menos 273 vai me dar menos 200. Então eu vou reduzir um pouquinho de tempo nosso e vou escrever a equação desse jeito, ó. E isso daqui vai me dar menos 40. Então, θf menos 32 vai ser igual a 9 vezes menos 40. O que eu fiz aqui? Só passei o 9 para o outro lado, tá dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então eu vou ficar com θf menos 32, 9 vezes 40. Professor, eu não sei, tá bom, lembra de novo, esquece o zero. 9 vezes 4, essa eu sei, é 36. Coloca o zero que tu jogou fora e repete o sinal, menos 360. Então, θf vai ficar menos 360 mais 32. Por que mais 32? Desse lado ele está menos, passa para o outro lado somando. Então, θf igual a menos 328 graus Fahrenheit. E está aqui nossa resposta, letra A. Esse tipo de problema aqui, ele é fácil, sim, é fácil, mas puxa vida, né? Eles colocam ali um contexto que às vezes não é tão necessário, tá? Às vezes, mas de vez em quando dá para ajudar. Vamos para a próxima. Essa próxima questão é a seguinte. Observe o gráfico abaixo. Existe uma determinada temperatura indicada pelo mesmo número quando medida nas escalas térmicas Celsius e Fahrenheit. O que o problema está dizendo para a gente? Primeira coisa, Celsius e Fahrenheit, gente. Aqui, ó, Celsius e Fahrenheit. Tá? Então, que equação que eu vou trabalhar? θc sobre 5 igual a θf menos 32 divididos por 9. Tá? O problema está me dizendo que θc vai ser igual a θf. Por quê? Porque ele me diz que é o mesmo número, tá? Nas duas escalas. Então o que eu vou ter que fazer? De novo, eu vou ter que substituir um pelo outro. Então o que eu vou fazer? Vou calcular θf primeiro, tá? Então eu vou substituir θc. Então onde eu tenho θc, eu vou colocar θf. Vou ficar com esse jeito aqui, ó. θf sobre 5
igual a θf menos 32 divididos por 9, tá? De novo, né? Multiplicar em x, e vou ficar com 9 θf, já vou fazer direto, tá? 5 vezes θf é 5 θf. 5 vezes menos 32 é menos 160, tá? E eu vou ficar com isso aqui, ó. Vou passar o 5 θf por outro lado, 9 θf menos 5 θf igual a menos 160. 9 menos 5 vai dar 4 θf igual a menos 160. Se eu dividir, né, tem que dividir esse cara pelo 4, θf igual a menos 160 divididos por 4, então θf igual a menos 40 graus Fahrenheit, tá? Eu teria o mesmo resultado se substituísse θf por θc, tá? Só iria mudar o nomezinho, então isso aqui vai dar menos 40, tá? Vai ser, os dois têm o mesmo valor, então isso só acontece no menos 40, certo? Então isso fica como curiosidade, coisa rápida, tá? O outro jeito de resolver é mais difícil, então não vou mostrar. Vamos para a próxima. Muito bem, o último problema, gente, que eu vou fazer. O outro eu vou deixar em aberto, porque ele é repetido, tá? O estudante observa que, em certo instante, a temperatura de um corpo na escala Kelvin é 280 Kelvin. Após 2 horas, esse estudante verifica que a temperatura desse corpo na escala Fahrenheit é 86 Fahrenheit. Nessas 2 horas, a variação de temperatura do corpo na escala Celsius foi de... O que eu preciso fazer, gente? Variação de temperatura, tá? Como é na escala Celsius, eu vou chamar de Δθ, que é a temperatura na escala Celsius final menos a temperatura da escala Celsius inicial. Só que tem um problema, né? Ele não nos dá os valores de nenhuma delas. Ele me dá os valores da temperatura final inicial, só que em outra escala. Ele me diz que a temperatura inicial na escala Kelvin é de 280 Kelvin, tá? E a temperatura final, não é na Kelvin, é na Fahrenheit, é de 86 graus Fahrenheit. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir essas duas grandezas. A temperatura final na escala Celsius e a temperatura inicial na escala Celsius. Depois eu faço essa diferença aí, tá? Então vamos lá. Primeira, com 280 Kelvin. É só somar 273, né? É isso? Não, desculpa, é só diminuir 273. Ó, θc igual a T menos 273. Então, eu já sei que vou ficar com 280 menos 273. Isso aqui vai me dar uma temperatura inicial de 7 graus Celsius, tá? Isso, temperatura inicial, tá? É a temperatura inicial, vou colocar o izinho aqui. Já para a temperatura final, eu vou ter que usar a equação de Celsius e Fahrenheit. Pronto. O que eu vou fazer então? Só substituir o θf por 86. E eu vou ficar com isso aqui, ó. 86 menos 32 dá 56, 54. Vou ficar com 54 divididos por 9. 54 divididos por 9 é 6. 5 vezes 6 é 30. Então, θc é 30 graus Celsius. Então, que θ é esse, né? A temperatura final. Então, a variação de temperatura vai ser 30, que é a final, menos a inicial, que é 7. Então, a variação de temperatura será de 23 graus Celsius. Resposta, letra A. Tá? Ah, já estava aqui, ó. Né? Então, esse é o último problema, tá? Isso aqui não cai muito no Enem e também não vejo muita utilidade. Tá legal? Então, vamos ficar com isso só, tá? Lembrando, os problemas com conta de trocar de uma escala para outra, não vou exigir de vocês, tá legal? Só vou demonstrar. E com isso a gente finaliza o capítulo 1, gente. Agora eu vou, para quem quiser, tá? Eu vou brincar com as simulações.